Vamos exercer o nosso mais sagrado direito de comunicação, que é o de conversar uns com os outros, umas com as outras? Este é um direito recente na história da evolução da espécie humana que nós devemos exercer. Alguns que têm dificuldade de conversar, dificuldade real, doentia, fascista, ideológica, política, como nós veremos em nosso programa Conversa.com, de agora, nesse momento. Há outras pessoas que, independente do grau formativo, intelectual, acadêmico, têm uma facilidade enorme para conversar, porque observam a realidade, comungam com os fatos, como eles de fato são. De fato são os fatos. E com facilidade estabelecem interlocução e conversa com pessoas que fazem observações, percebendo ainda que de maneira diferente, mas a partir dos fatos, como os fatos são. É disso que trataremos agora. Antes de começarmos propriamente a nossa Conversa.com, lembrem-se sempre, por gentileza, de dar likes em nossos vídeos, em nosso canal, de se inscrever em nosso canal. Nós precisamos aumentar o nosso número de visualizações, de inscrições, de likes, porque estamos perto do número de inscritos para a formação da nossa comunidade Cartas Proféticas, que nos facilitará muito, inclusive, no sustento financeiro do nosso canal e do nosso site. Não está fácil. Comentem o programa que farei hoje a partir de 2 comentários que eu aproveitarei com vocês. E compartilhem os vídeos. Por favor, compartilhem os vídeos neste necessário debate democrático que nós precisamos solidificar cada vez mais em nossa sociedade brasileira. E observem, por favor, deem atenção ao nosso Pix, que permanece por um tempo aqui embaixo, com um texto duradouro. O Pix é domorvandil@gmail.com, o meu e-mail. Mandem, por favor, com comprovante para que eu acompanhe aqui as doações de vocês, solidárias, fraternas, afetivas e importantemente, apoiadoras. Bueno, eu recebi na terça-feira da semana passada, no programa Chimarrão.com, quando analisei aqui o encontro dos presidentes chinês Xi Jinping e russo Vladimir Putin, tratando da aproximação dos povos das duas nações, mas não somente das duas nações, mas os povos que ladeiam a longa e histórica rota comercial e econômica da seda, incluindo aí a Eurásia, com outros países da Ásia,
como a Índia e também muitos povos africanos. O encontro dos dois presidentes das maiores economias do mundo a partir de uma pauta da paz entre os povos, ao contrário do que fazem os Estados Unidos. Em cima de uma pauta que palpita um novo mundo, um mundo multipolar, que vem, é fato. Não adianta a gente torcer o nariz e dizer que não, viva os Estados Unidos, bater continência para a bandeira imperialista estadunidense, nos render ao presidente reacionário, o presidente imoral, o presidente violento, mal educado, Donald Trump. Não adianta fazer todo esse alarido, porque os Estados Unidos estão nas cordas. Os Estados Unidos estão em franca decadência, e com ele o imperialismo internacional sustentado pela sede de sangue e de riquezas dos povos. E aí esse meu comentário, essa minha análise de terça-feira passada, gerou 2 comentários que eu tentei decorar aqui. Um deles é facílimo de decorar, face à minha dificuldade visual que persiste. Uma do seu Alberto Barros. Suspeito que esse não seja o nome do signatário ou do autor desse comentário terrível, que é o primeiro que lerei aqui. Ele disse: você está demente. Como é no meu canal, programa que eu fiz solo, sem entrevistar ninguém, e se você, aliás, pronome pessoal horroroso, se você, certamente sou eu. Ele não teve nem a dignidade de mencionar o meu nome. Não teve a honra de mencionar o meu nome. Você está demente, disse o certíssimo, o racional, o equilibradíssimo, o ético Alberto Barros. Você está demente, está louca. Ele não olhou nem o meu gênero. Ou então fez uma ironia de caráter homofóbico comigo. De qualquer forma, este comentário do seu Alberto Barros contém muita coisa da sociedade brasileira que nós temos que examinar. E outro comentário, que é de Roberto Batista, RB, Roberto Batista. Lindíssimo comentário. Olá, meu camarada BT. Tudo bem? Olha, estas análises são a pura verdade sobre o imperialismo norte-americano e seus capachos e cúmplices do extermínio dos povos no mundo. Não podemos aceitar. Isto de forma alguma. Temos que reagir com atitude e reagir com atitudes e veemência. A opressão do Ocidente coloca o planeta em pânico. Precisa ser parado imediatamente. Abraço. Então comparemos os 2 comentários. O seu Roberto
digo melhor, o seu Alberto Barros, ele sequer, como eu disse, teve a dignidade, o respeito de mencionar o meu nome. Ele sequer teve a dignidade de situar-me quanto ao gênero. Ele sequer teve a dignidade de perguntar nada. Ele fez uma afirmação caluniosa, me definindo como demente. E virgulou, acrescentando louca. Sob impulso, identificadamente preconceituoso e carregado de ódio. Agora, o seu Alberto Barros representa um setor da sociedade brasileira que foi definido durante o descalabro conduzido por Jair Bolsonaro em nosso país, que começou lá com o golpista desonesto e farsante de intelectual, de fala correta, Michel Temer. Começou lá e cresceu durante o descalabro Jair Bolsonaro, que se denominou terraplanismo, negacionismo. E o terraplanismo não é nada mais, nada menos do que uma tentativa de frear a ciência, dar um cavalo de pau no conhecimento adquirido e construído pela humanidade, no salto que deu a partir do século XVI, principalmente, e notadamente século XX e também no século XXI. Negar totalmente a ciência, dizendo que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, como ensinou o Picareta, recentemente falecido, no Hospital do SUS, aqui, orientador da família Bolsonaro. Daqui a pouco me lembro dele. Daqui a pouco me lembro o nome dele. Vocês lembrarão aí, certamente. Conversei com uma filha dele aqui, decente, bonita, inteligente. Conversei com ela 2 vezes, aqui no canal. E o negacionismo é negação, além de negar a ciência, negar a verdade, negar o direito político da participação popular, o direito político do povo construir outro caminho que não o da adesão ao imperialismo e os seus capachos, como diz lá embaixo o camarada Batista, neoliberais locais dos países que trabalham como ladrões, roubando os seus povos, entregando para o imperialismo, levando alguns trocados, algumas propinas em troca disso. Ao negar, então, o direito político, abre espaço para que o povo se afunde em violências como essa contida aqui nessa pequena frase do seu Alberto Barros. Você está demente. Ele chama, quem discorda é demente. Não sabe o que isso quer dizer. Não estudou os clássicos da psicanálise para entender isso. Nunca viram um psiquiatra para perguntar o que significa. Sequer olharam aqui no Dr. Google o que é isso. Mas para ofender as pessoas, usam essa palavra que é de um rigor científico impressionante. Que é também uma polaridade da própria espécie humana, dentro da qual se inclui o seu Alberto, porque ele é humano. Não dá para dizer que ele é um animal, porque o animal jamais diria isso para um outro animal, por mais selvagem que seja.
Não dá para dizer que ele é analfabeto, porque analfabeto não escreveria até virgulando de forma correta, que é a frase dele. Não, o seu Alberto escreveu sabendo do que se fala, mas sem saber o que se fala. O seu Alberto também segue uma outra orientação, não sei se ele é adepto, não sei se ele ainda é bolsominion, se é bolsominion, se já foi bolsominion, se pertenceu a essas correntes infernais do terraplanismo, negacionismo, da antipolítica, da anticidadania, da antidireitos humanos, como chefe dele, que quando na última campanha como deputado federal no Rio de Janeiro, disse que os direitos humanos é somente para os humanos direitos. Tipicamente preconceituoso, invertendo o sentido filosófico do próprio título do movimento que salvou a humanidade da barbárie depois da Segunda Guerra Mundial. Não sei então se ele segue a orientação, se ele seguiu, mas ele mostra que há um setor na sociedade brasileira que não tem respeito pelo outro. Basta o outro pensar diferente. Basta o outro se posicionar numa outra situação ou demonstrar um outro conhecimento da realidade que não é alcançada pela posição do agressor, do ofensor, para que ele metralhe a gente usando os dentes como gatilhos e a língua como lançadora de balas e de chamas. Existe isso na sociedade brasileira. Ainda existe. E aí eu não sei qual a proximidade ideológica, sentimental, afetiva do seu Alberto Barros com aquele de Santa Catarina que pulou o muro e matou a machadadas 4 crianças. Mas esse ódio está presente aqui na frase do seu Alberto Barros. Como o seu Alberto Barros não conversa, não escreve sobre o que pensa, a gente tem que perguntar se ele está a favor do que os Estados Unidos fazem pelo mundo, da chacina que os Estados Unidos vêm produzindo no mundo, inclusive a partir das suas próprias terras, quando matou os indígenas, quando promoveu e ainda acentua a matança de negros e negras. Foi preciso um movimento, aliás, foram necessários vários movimentos de resistência e de avanço dos negros e negras dos Estados Unidos para mais ou menos incluí-los numa sociedade que deles precisou de tudo, inclusive para fazer as suas higienes pessoais. Estados Unidos que nasceu, que como nação nasceu em cima do sangramento dos indígenas, do extermínio dos seus próprios povos indígenas, da escravidão dos povos africanos e depois da sua eliminação, do seu extermínio em território estadunidense. E depois saíram pelo mundo a matar, a produzir prisões como Guantánamo, em Cuba, a submeter os povos, como aconteceu com o Iraque, como aconteceu com a Líbia, transformando o povo da Líbia em escravos que são vendidos para troca de órgãos, venda de órgãos, para prostituição internacional. Não sei se o seu Alberto Barros, que não fala, só agride com palavras curtas, mostrando que há um setor da sociedade brasileira que não conversa, mas despeja ódio. Mas por detrás desse ódio há princípios
filosóficos tremendamente perigosos e danosos às relações econômicas e sociais nossas no Brasil. E seu Alberto Barros parece ser esse caso. De certa forma, quase que eu agradeço ao Alberto Barros por vir aqui, embora me ofender, desrespeitar-me, vem aqui mostrar que isso existe. Eu não faço isso, não me dirijo a nenhum canal adversário, e há mais do que os nossos canais que trabalham pelo país, pela educação política do nosso povo. Há muitos canais venenosos, despejando ódio. Eu não vou lá. Por que eu tenho que ir lá? Agora, o seu Alberto Barros se acha no direito de vir aqui e ainda agredir e ofender, sequer sem nenhum argumento. E provavelmente ainda com um pseudônimo, um nome falso. Talvez não seja Alberto o nome dele, Barros talvez seja. Mas que Barros ele tem bastante. Na alma, na língua, pensamento, subjetivamente. Muito barro. Enquanto que o camarada, gostei do jeito como ele se dirigiu a mim. Roberto Batista. Olá, meu camarada. Que vontade que eu tenho de interromper e explicar de onde nasceu essa palavra camarada. Mas não tem tempo, não é esse o tema de agora. Venho aqui para reconhecer que realmente os Estados Unidos são o imperialismo do extermínio dos povos, da matança. Isso a gente tem que ter em mente. O imperialismo que usa todos os meios para entorpecer gente como o seu Alberto Barros e milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Por exemplo, a mídia. A mídia tradicional, a mídia colonizada, a mídia comercial, a mídia neoliberal. Que chama, por exemplo, a operação militar da Rússia, colocando ordem na casa, na Ucrânia, que era ponte, que era cabeça de ponte da OTAN, dos Estados Unidos, para tentar destruir a própria Rússia, e vinha maltratando os russos, que integram aquele povo, que fazem parte daquele povo, falam a língua daquele povo, e grande parte dos ucranianos falam russo. No entanto, os nazistas da Rússia, ucranianos, maltratavam, matavam, torturavam, estupravam pessoas dentro da Ucrânia. A Rússia não aguentou mais isso desde o golpe acontecido na Ucrânia, promovido pelos Estados Unidos em 2014. Terça-feira eu falei em 2016, depois tentei corrigir escrevendo ali, foi em 2014. Em pleno governo de Barack Obama. No entanto, este movimento feito pela Rússia, como eu disse, evidencia, explicita, traz à luz o que os Estados Unidos são capazes de fazer, os Estados Unidos e seus lacaios, como diz camarada Batista. Sobrenome bonito também. Batista, Roberto Batista. Seus lacaios europeus, mercado comum, e o que já saiu agora principalmente, a Inglaterra. Tudo de lá que vem de lá é apodrecido, igreja inclusive, tudo é apodrecido. Que colaboram com os Estados Unidos para o derramamento de sangue e tinham como meta a destruição econômica, como fizeram com o socialismo da União Soviética, com promessas de que despejariam investimentos vultuosos para recuperar a indústria soviética que vinha padecendo de atraso, vinha com problemas realmente. Na verdade, destruiu, para destruir ainda mais a base industrial na Rússia e enriquecer poderosamente alguns lordes, alguns senhores
que se enriqueceram operacionalizando a economia a favor dos interesses dos Estados Unidos, enriquecendo dentro da Rússia. Então, isso, a operação militar comandada pelo grande presidente Vladimir Putin, demonstra o quanto os Estados Unidos são capazes de unir para o mal, de sangrar um povo, como estão fazendo na Ucrânia, como fizeram no Afeganistão, como fizeram no Iraque, como fizeram na Líbia, como fazem na Síria, como fazem em vários países aqui na América Latina, como já fizeram no Brasil, matando presidentes aqui em nosso país, derrubando a presidenta Dilma, como fizeram no nosso país, e como já começa a se organizar para derrubar o presidente Lula. Isso, esta guerra, esta operação militar na Ucrânia por parte da Rússia expõe ainda mais a olhos nus os criminosos que se escondiam por debaixo e por dentro do sistema financeiro, a guerra do petróleo, guerra do dólar, as várias guerras que são promovidas contra os povos, enriquecendo nababescamente os já poderosos estadunidenses. Isso fica claro. E o nosso amigo Roberto Batista diz isso no seu comentário. O nosso camarada Roberto Batista está na outra parte da sociedade brasileira, reflete o que a outra parte da sociedade brasileira é capaz de fazer como classe trabalhadora, como movimento absolutamente salutar e democrático da mobilização do povo pela ruptura com a barbárie estadunidense. O camarada Roberto Batista, que eu não sei quem é, pelo menos com esse nome que aqui aparece, talvez seja até alguém que eu conheça, o nome real, ele mostra que nós precisamos ter atitude de resistência e de luta, ao contrário do seu Barros. O companheiro Roberto Batista nos chama à luta, nos chama à militância política, nos chama à resistência, nos chama à luminosidade racional que nos coloca na marcha contra a barbárie que não tem consideração por ninguém. Bem demonstrado lá, barrosamente pelo seu Barros. E ninguém contará com respeito dos Estados Unidos se não for pela resistência, pela luta, pela mobilização. Aquele país não respeita ninguém. O imperialismo que comanda aquele Estado, os negócios daquele Estado, a política daquele Estado, a economia daquele Estado, tudo naquele Estado, as invasões daquele Estado, os interesses militares daquele Estado, os poderosos que comandam tudo nos Estados Unidos, não nos respeitarão se nós não tomarmos atitudes, como diz o camarada Roberto Batista. Então, aqui é outra conversa. Aqui há alguém que quer conversar. Alguém que certamente vive num ambiente de conversa. E não de beligerância, não de agressão. Então, para concluir, eu diria que entre os dois que refletem, dois lados da sociedade brasileira, e se há dois lados, um deles tem que unir os dois lados. Por enquanto foi um governo em descalabro, como Jair Bolsonaro, quem tentou unir pelo ódio, pela morte, inspirando pessoas, até mesmo adolescentes e crianças, a pularem muro de escola para matar professores, matar crianças. Quem tentou fazer isso
não uniu a sociedade. Mas o seu Alberto Barros não diz, mas demente aqui não sou eu. Demente aqui é como diz o ministro Alexandre de Moraes. Espantado são os alienados, como por exemplo o caso daquele rapaz que disse que passava no dia 8 de janeiro pela Praça dos Três Poderes, quando Deus lhe disse para entrar no Senado Federal e se esconder embaixo da cadeira do presidente. Isto é demência, seu Alberto Barros. Isto sim é demência. Isso é demência, misturado com esquizofrenia, com alienação profunda, com ódio e com muita safadeza. Demência é o caso daquela população de algumas centenas de pessoas que durante a noite foram para uma esquina, abrindo seus celulares em direção ao espaço para falar com ETs, para que interviessem para impedir que as urnas levassem o povo ao governo através do presidente Lula. Isso é demência, seu Alberto Barros. Isso é demência, porque abre mão de todo nosso potencial de luta, de resistência, de cidadania, de inteligência para seres inexistentes. Isso é demência. Nisso o senhor não falou, seu Alberto Barros. Demência, seu Alberto Barros, é alguém negociar estatais do Brasil com governos absolutamente farsantes, violentos, ladrões das riquezas do nosso povo brasileiro em troca de joias. Isso é demência, seu Alberto Barros. Mentir que aquilo foi doação para a esposa, isso e aquilo, isso é demência, seu Alberto Barros. Agora, lutar pelo nosso povo, inclusive para defender o governo Lula, não Lula pessoalmente, ninguém deve idolatrar homem algum, mulher alguma, mas defender o governo para que dê certo e fortaleça a luta do nosso povo. Está certo o MST ocupar terras devolutas, terras improdutivas e transformá-las em comida para o nosso povo. Está certíssimo, mas só num governo como Lula se pode fazer isso. Temos que dar força e não só torcer, mas lutar para que dê certo. Isto é resistir, isto é avançar, isto é abraçar o nosso direito da militância política. Então, Quinta-feira Santa é dia de dizermos: seu Alberto Barros se assemelha muito mais a Herodes e a Pilatos. E incluamos aqui Caifás, o sumo sacerdote do templo, aquele que mandou prender Jesus no Getsêmani, enviando trabalhadores humildes, e ele jamais se expôs a fazer esse serviço sujo. Trabalhadores humildes usando espadas e paus para prender aquele que sempre esteve com o povo mais humilde, o povo mais explorado, com os trabalhadores e trabalhadoras. Jesus. Seu Alberto jamais iria ao jardim do Getsêmani para apoiar Jesus, mas iria com os soldados de Caifás. Daria para dizer que seu Alberto está mais próximo de Judas Iscariotes do que de Pedro, que fraquejou, mas se levantou. Oxalá ele fraquejasse como Pedro se levantasse depois. Enquanto nessa Semana Santa o camarada Roberto Batista está mais próximo da Páscoa.
está mais próximo do fracasso do Império Romano, que pensou ter matado e eliminado, mas se decepcionou no terceiro dia, no domingo da Páscoa, com a vitória daquele que não se submeteu à morte, à chacina e o poderio concedido a assassinos e justicialistas, fake news, calhodas da morte. Seu Alberto Batista está muito mais próximo da madrugada da alvorada da Páscoa, enquanto seu Alberto Barros está muito mais para os guardas que seguram a pedra do túmulo para que ela jamais se abra e o processo de morte e de matança continue. Por isso nós vamos conversar. Só conversam de forma racional, de forma inteligente, de forma a dialogar, falar e ouvir, ouvir e falar, crescer e ajudar a crescer as pessoas que estão mais próximas da Páscoa. Esta deve ser a atitude digna de gente como o querido camarada Roberto Batista, que eu espero venha outras vezes comentar aqui no nosso programa. E todos os programas aqui do canal Cartas Proféticas. Abraços proféticos e revolucionários, que eu tenho certeza é a vontade do camarada Roberto Batista.